Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, né? Vamos lá. Vamos recorrer aqui e dar continuidade no nosso estudo na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 hoje, né? Amém? Então abram lá. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1 e tão somente até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem o cabeça da esposa, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por esta razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. O Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos: é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que, se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Amém? Meus irmãos, que texto, hein? Falava com o pastor aqui, hein? Que texto desafiador. Caiu na minha mão, né? Vamos lá. Há explicações, tá? Há explicações. Irmãos, poucos textos no Novo Testamento geram tantas discussões quanto essa primeira parte aqui do capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos do 1 ao 16. O tema véu, o tema da autoridade, da criação, da glória, da diferença entre homens e mulheres. Isso tem produzido interpretações diversas ao longo da igreja, mas muitas mesmo. Haja vista que há um ramo do chamado cristianismo protestante em que as mulheres ainda usam e fazem uso do véu, não é? Não posso nem falar muito de véu e contradizer os nossos irmãos. Eu tenho uma irmã, Nenê, você nem sabe disso, né? Uma irmã, minha única irmã, e ela é de lá. Falar mal, pode ser que ela ouça aqui, falando mal da gente. Mas não é nada disso. Meus irmãos, tem explicações. Né? O texto tem explicações. E glória a Deus por isso. Né? Porque, assim, a primeira leitura, ela é um tanto desafiadora. Não é? E até as irmãs podem olhar assim: olha essa história aí de homem, é glória de Deus, mulher, mulher foi feito por causa... Vamos lá, né, irmãos? Vamos ao texto,
Que o Espírito Santo de Deus nos dê uma direção certa. Agora, é lógico que, ante a esse texto aqui, o grande desafio hermenêutico aqui, interpretativo, ele consiste em distinguir, primeiro, o que é princípio permanente, não é? Do que é expressão cultural temporária. Amém, meus irmãos? E é justamente o que a gente tem aqui nesse texto. A gente tem um princípio permanente que parte de uma expressão cultural temporária e característica da cidade de Corinto. Não vamos nos esquecer disso. O apóstolo Paulo, em sua inteligência, ele está falando de irmãos que fazem parte de uma sociedade diferenciada por diversos motivos, mesmo entre as cidades ali na Ásia Menor, da qual Corinto do primeiro século fazia parte. Não é? Então, a dificuldade desse texto não está em compreender as palavras do texto. A dificuldade talvez esteja em compreender o mundo cultural ao qual essas palavras pertenciam. Amém, meus irmãos? Isso é importante, meus irmãos. É importante. É importante nós estabelecermos essa empatia cultural com os nossos irmãos lá de Corinto do primeiro século. Existem muitas diferenças entre eles e nós. Amém, meus irmãos? Muitas diferenças. É lógico que o princípio permanente que Paulo quer trazer através desta mensagem é um princípio permanente de Deus. Ele perdura desde o primeiro século, com um povo lá no Oriente Médio, com uma cultura totalmente diferente do ocidental do século XXI. Então, a gente precisa separar, né, dentro desse contexto, essa questão aí. Princípio permanente, que não muda, é imutável, amém? E a expressão cultural temporária. Tá? É bem verdade, e eu quero fazer menção disso, que o apóstolo Paulo, ele não trata especificamente desse assunto com nenhuma outra igreja lá na Ásia Menor. Se nós recorrermos às cartas de Paulo aos Tessalonicenses, aos Gálatas e outros, né, ali da região da Ásia Menor, ele não vai falar sobre esse assunto. Esse assunto não era um problema que nasce em toda a Ásia Menor, é uma problemática da igreja de Corinto. Amém, meus irmãos? E um teólogo americano chamado Craig Kenner, não é Kenner Terra não, viu, irmãos? Craig Kenner, né? Ele diz que, dentro dessa questão, Paulo, ele está tratando aí eu diria, de símbolos culturais específicos para preservar valores teológicos universais. É com essa mente que a gente vai começar a fazer o nosso entendimento do texto. Tá? Paulo está tratando de símbolos culturais específicos para preservar valores teológicos universais. Tá certo, meus irmãos? Então, acho que a partir daí, a gente começa a entender um pouquinho. Agora, é lógico, a gente precisa saber que tem e separar a questão da cultura do preceito bíblico. E primeiro, entender qual é o conceito de cultura, o que é cultura, né? A gente fala muito sobre isso, e a cultura, irmãos, nada mais é que esse conjunto de conhecimentos, eu diria, de crenças, valores, costumes, leis e práticas compartilhadas por um grupo social e transmitidas de geração em geração. Isso é cultura. Amém? E quando nós observamos esse conceito de cultura, que é esse conjunto de conhecimentos, de práticas, valores, costumes, leis, não é? Que são transmitidas por algum grupo social, compartilhada por grupos sociais e transmitida de geração em geração, a gente observa que a cultura ela é diferente em diferentes localidades. Não é? Mesmo em regiões muito próximas, não é? Existem culturas diferentes. Não é? Nós observamos, por exemplo, que no nosso país existem culturas totalmente diferentes umas das outras, né? O Sul tem um tipo de cultura,
o Sudeste outra, o Nordeste e região Norte, e assim vai, não é? Então, essas diferenças que estão aqui latentes neste momento em que Paulo está tratando com a igreja de Corinto aqui. Quero lembrar os irmãos, já falamos sobre isso em algumas semanas passadas, que o apóstolo Paulo, neste momento da carta, ele está respondendo a perguntas que lhes foram feitas, que lhes chegaram através de carta pelos irmãos lá da igreja de Corinto. Então, o objetivo desse nosso estudo aqui, de tentar compreender esse texto, irmãos, não é explicar o véu, mas compreender o argumento apostólico inteiro. Amém? Não é pegar o conceito cultural e aplicar. Aí, todas as mulheres de véu, homem, cabelo comprido, esquece, não pode, não é isso. Não é nada disso. O apóstolo Paulo, aqui neste texto, ele vai tratar, justamente aqui, não só nesse texto, mas dentro do capítulo 11, ele vai tratar da conduta apropriada no culto público. Esse é a grande preocupação de Paulo nesse momento. A conduta adequada dentro do culto público, não é? Então, Paulo, nos versículos anteriores, que antecedem esse capítulo 11, depois de apresentar o princípio da autoridade, da submissão voluntária, ele vai agora falar com o objetivo de evitar dois extremos perigosos dentro da igreja lá em Corinto. O primeiro extremo era o autoritarismo masculino, não é? E depois, um segundo extremo, e todos os extremos são muito complicados de nós lidarmos, é a independência absoluta feminina. Vamos entender isso. A igreja de Corinto é uma igreja mista, não é? É uma igreja formada por gregos, não é? E também por judeus, na sua minoria judaica, é lógico. Mas existe ali um conflito de compreensão em relação a culto público muito grande. E Paulo tem que mediar esse conflito, não é? Primeiro porque, quando eu falo desse autoritarismo masculino, talvez por formação, não é? A sociedade judaica, ela tinha, eu não gosto da palavra machismo, não é? Eu acho que não é apropriada, porque eu acho que ela é pejorativa dentro dessa exposição. Mas é uma sociedade patriarcal, vamos dizer assim. E tem o homem como a grande referência de autoridade. Isso é a sociedade judaica. Estamos numa localidade onde predomina o helenismo, ou seja, os gregos têm voz ativa ali em Corinto muito grande, e a sociedade helenística, ou a sociedade ali de Corinto, as cidades lá que fazem parte desse eixo greco-romano, elas já têm uma postura totalmente diferente, não é? A mulher tinha participação muito efetiva na sociedade, no que diz respeito à autoridade, política e influência. Uma influência, assim, que tinha, eu diria que era vista pela sociedade. Então, é muito diferente da sociedade judaica, né? Aí esse povo está junto, não é? E aí Paulo começa a responder essas perguntas e chega a essa questão aqui, né? E aí ele quer evitar esses extremos, né? Autoritarismo masculino dentro da igreja e também essa independência absoluta feminina, que era própria dos gregos, não é?
E aí, inicia-se, e ele começa aqui o capítulo 11 dizendo assim: sede meus imitadores de Cristo, meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo já falou isso antes, mesmo na mesma epístola, não é, irmãos? É lógico, antes de Paulo falar e tratar desses problemas de véus, de autoridade, então Paulo fala sobre Cristo. Isso é exatamente importante. Esse versículo primeiro, na realidade, ele pertence mais ao capítulo 10 do que ao capítulo 11, porque é uma finalização daquilo que ele falou lá no capítulo 10, não é? Mas é lógico que ele serve como introdução aqui para o capítulo 11. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, Paulo, ele não está apresentando, no que ele vai discorrer agora acerca dessas questões, ele não está apresentando uma opinião pessoal dele, né? Não é ele que está dizendo isso, né? Quando ele inicia aqui dizendo que os irmãos lá em Corinto, eles deveriam ser imitadores dele, como ele é de Cristo, ele não está dizendo, olha, façam como eu gosto, não é isso. Ele diz, imitem-me porque eu imito a Cristo, não é? É o jeito de Cristo. É um fato, irmãos, isso precisa ser lembrado na igreja, né? Seja ela a igreja lá do primeiro século, lá em Corinto, como a igreja em Calmonviana do século 21. Toda autoridade, principalmente no que diz respeito aos apóstolos aqui, toda autoridade apostólica, ela deriva de Cristo. Amém, meus irmãos? Ela deriva de Cristo. Cristo os enviou. Não foi assim? O John Stott escreveu no livro A Verdade do Evangelho, inclusive eu quero indicar a vocês, quem tiver oportunidade, anotem aí, A Verdade do Evangelho, um apelo à unidade. Esse livro é fantástico. Ele diz assim, olha, nenhum líder cristão possui autoridade autônoma. Nenhum. Não é? Ele diz assim, toda autoridade legítima é uma autoridade emprestada de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, Paulo inicia o assunto se posicionando como alguém que imita Cristo e que recebeu uma autoridade de Cristo, e por isso está dando essa direção para a igreja de Corinto. Não é? Uma igreja nada complicada, uma igreja tranquila de se lidar, né, irmãos? A gente já viu aqui em outros capítulos como é que a igreja de Corinto funcionava, né? Então, assim, o que eu quero que os irmãos entendam é que qualquer interpretação desses versículos e dos versículos seguintes que nós vamos dar continuidade aqui, essas interpretações elas têm que ser cristocêntricas, ou seja, a gente tem que ter Cristo como centro de tudo, não é? Não podem ser interpretações também autônomas da autoridade de Cristo, não é? Correto, meus irmãos? Versículo 2. E agora ele começa a entrar no assunto. Eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tende apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Algumas traduções, talvez a Almeida, Revista e Corrigida, ela vai falar assim, em vez de tradições, preceitos, não é? O que é a mesma coisa. Agora, é importante nós observarmos nesse versículo esta palavra, tradição ou preceito em algumas outras, né? Porque essa palavra tradição aqui, ou preceitos, não é? Ela significa ensinamentos transmitidos. Amém, meus irmãos? Isso faz toda a diferença, não é? Não se trata de uma tradição humana, mas a palavra refere-se a uma tradição apostólica. Não tem a ver com cultura isso aqui, tem a ver com ensinamento transmitido. O que Paulo está dizendo aqui, olha, eu vos elogio porquanto em tudo vos lembrai de mim e vos tende apegado fielmente às tradições, ou seja, aos ensinamentos transmitidos por mim. Não é? Olha aí, mais uma vez, fora o capítulo 1, na sua introdução à carta, Paulo fazendo um elogio à igreja de Corinto. Não é? Vem aí um elogio para a igreja de Corinto. Ele está dizendo assim, olha, eu sei que de certa forma vocês têm lembrado de mim, porque as tradições, ou seja, os ensinamentos, os preceitos que eu vos transmiti, vocês têm sido apegados de maneira fiel a eles. É isso que Paulo está dizendo. Agora, os coríntios possuíam problemas? Sim, não é?
mas ainda mantinham essa estrutura doutrinária recebida pelo apóstolo Paulo. Que eles tinham problemas, nós já vimos, não é, nos capítulos anteriores, e ainda veremos em alguns capítulos até o 16, quando findarmos, que eles tinham alguns problemas, se não muitos problemas. Não é? Mas esse apego à estrutura doutrinária, ao ensinamento de Paulo, isso era mantido. Até porque, irmãos, eu não quero que nós tenhamos um julgamento ruim, só ruim da igreja de Corinto. Né? Era a igreja do Senhor com seus problemas, inclusive alguns dos problemas, eles mesmos recorreram a Paulo para poder entender as questões. Né? Alguns da igreja mesmo, preocupados com a pureza da igreja, como os da família de Cloé, né? Também foram a Paulo, procuraram Paulo, para poder dizer a Paulo problemas que a igreja estava passando e que precisavam ser corrigidos. Então, era uma igreja, eu diria assim, com problemas, sim. Não é? Também temos os nossos problemas. Não é? Ou não, né? Não, né, pastor? Não temos problemas nenhum, né? Não tem problema. Mas a igreja de Corinto estava ali disposta a ser corrigida. Eu sei, irmãos, e isso deve ter ficado na mente dos irmãos, a gente apresenta a figura de problemática da igreja, e a gente tem a igreja de Corinto, né? Mas a sociedade lá de Corinto era uma sociedade problemática. Eu vou repetir de novo, meus irmãos corintianos, não levem a mal, viu, Éder? Mas é verdade, porque os próprios filósofos de Corinto diziam que a expressão, eles cunharam um verbo, uma expressão, corintianizar, que apontava para tudo que é ruim. Eles diziam corintianizar por causa da sociedade de Corinto. Não é? A gente também acha que hoje corintianizar é tudo de ruim, né? Também. Mas tudo bem, né? Tem gente que não acha, o pastor Reginaldo não acha, lá, o Éder está me olhando feio lá, então. Eu vou ficar quieto porque tem muito mais corintiano. Hoje eu não posso brincar, não. Estou sozinho hoje aqui, só eu e o Nenê. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, isso mostra que ele não está corrigindo uma heresia da igreja. Não é? É bom a gente atentar para isso. Não é uma heresia que Paulo está corrigindo. Não é? Mas eu diria que Paulo está corrigindo uma prática inadequada relacionada ao culto. Amém? É isso que Paulo está fazendo. Olha o versículo 3. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, aqui nós encontramos um fundamento teológico de toda essa sessão aqui, dos primeiros 16 versículos do capítulo 11. Primeiro, essa palavra cabeça aí, irmãos, ela gerou enorme debate e surgiram interpretações diversas no meio teológico acadêmico. Não é? A palavra cabeça aqui, ela tem duas interpretações principais. Eu quero expressar as duas para os irmãos, mas que a gente absorva mais coerente. Não é? Primeiro, cabeça como fonte, origem. Não é? Até pode ser, mas aí a gente vai ter um problema em relação a Cristo e a Deus. Né? Origem, fonte. Não é? E aquela que é mais comum, ou seja, a que a maioria dos comentaristas bíblicos conservadores entendem, que Paulo fala de liderança, de autoridade funcional. Então, a palavra cabeça aí como autoridade. Eu também me apego a essa verdade. Não é? Mas observem a sequência que Paulo vai dar aqui. Deus, Cristo, homem, homem, mulher. Irmãos, é fundamental nós notarmos nessa sequência que Paulo fala aqui no versículo 3, que Paulo não está falando de superioridade. Isso precisa ficar bem claro. Não é? Mesmo porque Cristo, ele é subordinado ao Pai na função redentiva. Amém? Nós sabemos disso.
mas ele é igual ao Pai em essência. Não é assim? Não é? Agora, a gente precisa entender que se Paulo está falando de submissão funcional, né, submissão funcional não implica inferioridade. Não é? E é aí que está o erro do conceito de muitos, né, em relação homem, principalmente homem e mulher. Não é? O fato dessa submissão funcional entre homem e mulher, isso não tem nada a ver com inferioridade. E jamais a Bíblia, em nenhum dos textos relacionados a homem e mulher, dentro das suas funções, a Bíblia deu superioridade a um em detrimento do outro. Isso nunca aconteceu. Não é? Isso aí são interpretações humanas. Não é? Tem um teólogo australiano, Leon Morris, ele diz que se a analogia fosse essa comparação que Paulo está fazendo fosse relacionada à superioridade e inferioridade, então essa analogia ela ia perder todo o seu sentido, porque não é disso que Paulo fala. Não é? Embora que, se nós fizermos uma leitura sem buscarmos compreender a essência do texto, isso pode aparecer na nossa interpretação leviana. Amém, meus irmãos? Versículo 4. Ele diz assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Outra questão aqui, irmãos, que precisa ser ressaltada, porque senão esse texto não tem sentido nenhum para nós. Amém? Isso não quer dizer que o irmão que orou com um boné, ele está desonrando a si próprio. Isso não é nada disso. Não é? A gente precisa entender porque o texto ele faz essa dualidade entre cultura e princípio permanente. Isso é muito característico nesse texto. Então, a gente precisa entender que na cultura greco-romana, né, então, homens que cobriam a cabeça durante certos atos religiosos, principalmente estavam a figura de sacerdotes pagãos. Não é? Isso era muito comum. E vamos lembrar que a igreja de Corinto estava inserida dentro de uma sociedade muito plural no que diz respeito à religiosidade, deuses para todos os gostos, né? Templos para todos os gostos. Então, isso era uma característica muito comum da igreja, da sociedade coríntia. E aí o que acontece? É lógico que Paulo vai começar a tratar esse negócio. Precisa haver uma diferença. O que Paulo está preocupado aqui não é se o camarada está com a cabeça coberta ou não está, mas o que aquilo para a sociedade de Corinto, o que aquilo significa. Então, Paulo quer o quê? Ele quer distinguir o culto cristão do culto pagão. Esse é o grande quê da questão. Esse assunto. Por que ele fala sobre isso? Porque ele já está falando, ele está dando continuidade num assunto que foi falado lá no capítulo 10, não é? Comer carne sacrificada a ídolos, pode ou não pode? Então ele está trazendo um assunto, por que a igreja de Corinto queria tanto saber dessas coisas? É lógico, porque eles estavam inseridos dentro de uma sociedade em que isso era muito comum. Não é? Então, Paulo começa a dar algumas diretrizes à igreja de Corinto com o objetivo de fazer com que a igreja possa ficar distante ou não se assemelhar a nenhum tipo de culto pagão que era muito comum na cidade de Corinto. Amém, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então vamos para o versículo 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Bom, observe aqui algo importante nesse versículo 5. Paulo, ele não está querendo silenciar a mulher, não é?
A gente vê alguns legalistas, pega esse texto, então, mulher não pode orar, mulher não pode falar, mulher não pode pregar, e tem uma série de restrições, não é nada disso. Primeiro, porque Paulo está dizendo aqui, ele admite que as mulheres lá na igreja de Corinto, elas oram, não é? Elas profetizam, não é? Elas exercem funcionalmente o trabalho ministerial como qualquer um outro. Não é? O foco aqui tem a ver também, de novo, com esse contexto cultural. E aí, em relação às mulheres, parece que as coisas são mais complicadas dentro da sociedade coríntia. Por quê? Lá em Corinto, irmãos, uma mulher sem cobertura, sem véu, sem um lenço, ela podia comunicar várias mensagens sociais. Não é? Esse é a grande questão. E é por isso que Paulo está preocupado com isso. Não é? E é por isso que Paulo está tratando isso. O véu na igreja não é apenas um adereço na igreja de Corinto. O véu não é apenas um modelo que está na moda da igreja de Corinto do primeiro século. Existem implicações seríssimas. Não é? Então, esse véu, a mulher sem o véu poderia comunicar várias mensagens. Primeiro, uma mensagem que seria comunicada numa mulher sem o véu dentro da igreja de Corinto era que essa mulher ela tinha independência do marido. Tudo bem, para a sociedade grega. Amém, meus irmãos? Uma mulher ser independente do marido não tem problema nenhum. Não era problema para o grego, mas sim um grande problema para o judeu. Não é? Isso ia causar um racha, uma divisão muito grande dentro da igreja. Uma igreja que já vivia com esses conflitos de divisões, não é? E a gente já viu isso, capítulo 3, capítulo 2, 3, não é? Então, a mulher podia comunicar essa mensagem, né, de independência do marido, porque era muito comum isso lá no Oriente Médio. Não é? Inclusive, até hoje em dia, em algumas localidades lá no Oriente Médio, as mulheres usam véu quando saem à rua. Não é? Isso tem a ver com a questão cultural. Não é? Mas também existiam outras mensagens que uma mulher sem véu podia comunicar. Não é? Rejeição da autoridade familiar, não é? E por algum motivo ela podia ter sido rejeitada como uma autoridade na família, por isso que ela não usava véu. Não é? Isso era muito característico para o judeu. Não é? E Paulo está tratando de uma igreja que tem uma igreja gentílica, mas que também tem judeus lá. Né? Inclusive, em quase todas as igrejas da Ásia Menor, nós vamos encontrar grupos de judeus lá no primeiro século. Mesmo porque a perseguição que começa lá em Jerusalém faz com que esses irmãos judeus cristãos convertidos ao cristianismo, eles saiam de Jerusalém e vão para outras cidades, principalmente cidades ali da Ásia Menor. Então, em todo lugarzinho tinha algum judeu ali nas igrejas do primeiro século. Uma outra mensagem que podia ser comunicada ali dentro do contexto cultural da igreja de Corinto, em relação a uma mulher sem véu, isso podia mostrar que essa mulher ela tinha alguma associação com movimentos libertários da época. Não é? Eu já disse, isso não acontecia na sociedade judaica, mas na sociedade helenística, sim. Haviam muitas mulheres envolvidas com movimentos libertários, principalmente porque Corinto, como toda a Ásia Menor, estava sendo subjugada por Roma. Não é? Então, tinham mulheres que eram voz ativa, né, nesses movimentos libertários. Irmãos, e se tem uma coisa que a igreja não queria, não é, era problemas com Roma. Não é? Os problemas vinham naturalmente, que dirá saírem boatos que da igreja de Corinto existem mulheres que fazem parte de movimentos libertários e isso não ia dar bem para a igreja, né? E para os irmãos. Né? Já viviam numa acentuada perseguição. Né? Isso ia ser mais um problema. E a mulher sem véu na sociedade de Corinto comunicava também essa mensagem. E por último, não é? Uma outra mensagem que era bem característica, principalmente para o povo da cidade,
é que elas poderiam ser confundidas com a prostituição cultual, não é? Então, existiam práticas que aconteciam no templo da deusa Afrodite, lá em Corinto. Existiam as prostitutas cultuais. Alguns comentaristas bíblicos, como William Barclay, o Barclay vai dizer que algumas mulheres poderiam ter se convertido e saído, né, do templo de Afrodite, e ainda estavam com as suas cabeças raspadas, porque era uma característica da prostituta cultual lá no templo de Afrodite, que ficava lá em Corinto, e isso também poderia causar um mau testemunho para com os de fora na igreja. Então, são várias situações. Vocês observaram que a mulher sem o véu, dentro da sociedade coríntia, ela transmitia várias mensagens, e essas mensagens todas poderiam manchar o perfil da igreja de Corinto? Perceberam isso, irmãos? Não, né? Sim, sim. Então, é lógico que nem todas essas possibilidades, não existia, por exemplo, nessas interpretações, um consenso. Mas existe sim um amplo acordo, eu diria, de que o véu, lá na sociedade de Corinto, ela tinha um forte significado social. Amém, meus irmãos? Um forte significado social. Então, o véu, especificamente lá na cidade de Corinto, ele funcionava, eu diria, como um marcador público de honra e respeitabilidade feminina. Amém, meus irmãos? Olha com que Paulo está tratando, né? E é por isso que Paulo vai ser muito enfático, ele vai gastar um pouco de tempo na explicação dessa questão, porque o negócio era sério. Para eles lá, era muito sério. Então, na sociedade coríntia, o véu ele era um símbolo de feminilidade, não é? Uma mulher sem véu, ela poderia ser associada à rebeldia moral ou à promiscuidade, né, como vimos aí. Então, o que Paulo deseja preservar aqui é o testemunho da igreja. Amém, meus irmãos? Testemunho da igreja. Vocês vão se recordar que lá no capítulo 6, também, quando Paulo fala do litígio, não é? Entre irmãos, não é? Um irmão que levava o outro irmão para o tribunal, para que os de fora pudessem julgar a causa. O que Paulo estava preocupado, e eu disse isso quando falei sobre o assunto há um mês e pouco atrás, o que Paulo ele não estava contrariando a legalidade do litígio, não é nada disso, não é? Ou a autoridade daqueles que litigiavam em favor de outros, não era nada disso. O que Paulo estava preocupado, e isso ficou muito claro, era com o testemunho da igreja. O que os de fora vão pensar da igreja que faz isso. Não é? Da mesma forma que o problema aqui do véu é o que Paulo está preocupado, é com o testemunho da igreja. O que os de fora, dentro da sociedade de Corinto, que tem uma visão relacionada a essa questão de véu, uma questão totalmente social e cultural, o que eles vão pensar ao ver a igreja? A igreja, né? Lá é de qualquer jeito, essa igreja cristã, esse negócio, esse ajuntamento, essa assembleia de cristãos aí, isso aí não está muito diferente do que é a cidade com os seus outros cultos, não é? Versículo 6. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. Olha uma outra questão, Paulo está dizendo assim, e se, no entanto, é vergonhoso, e ele está falando especificamente para eles lá de Corinto, porque lá em Corinto é vergonhoso uma mulher de cabelo raspado, para a igreja de Corinto. Aqui no Brasil, Calmon, Viana, Poá, fiquem à vontade, viu, irmãos? Não tem nenhum problema. Culturalmente, vocês podem raspar a cabeça se vocês desejarem, né? Não sei se vai ficar bom, mas vai do gosto de cada um. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é lógico que Paulo está utilizando um argumento de redução absurdo, né? Ele está fazendo
né? Ele está dizendo assim, ó, se vocês rejeitam esse símbolo de feminilidade, né, aqui da cidade de vocês, né, que é reconhecido pela cultura da cidade de vocês, tá dizendo, então rejeite também o outro símbolo feminino, né, que é o cabelo, corta o cabelo. Né? O que Paulo está fazendo aqui é só mostrar a incoerência da atitude. Né? Ele não está dando uma ordenança, precisa também a gente classificar isso. Né? O versículo 7. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Vamos lá. A gente pensa que já saiu de um problema, aí vem mais esse agora. Esse versículo aqui. O 8 vai dizer assim: porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Bom, meus irmãos, Paulo aqui ele remete a Gênesis, não é? É lógico que todos os seres humanos, né, eles foram criados à imagem de Deus, não é? A gente não tem tempo aqui, por exemplo, para a gente discutir teologicamente essa questão da imagem de Deus, isso aí vai 1, 2 horas ou mais, mas assim, lá em Gênesis, no capítulo 26, ou capítulo 1, versículos 26 e 27, né, é justamente sobre isso que Paulo está dizendo. Né? Eu não sei se os meninos vão colocar aqui, se não projetar, eu vou ler o texto aqui rapidinho para vocês. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes, que se movem rente ao chão. Versículo 27. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Tá? Então, isso é um texto que mostra que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Tá bom, irmãos? Criou Deus o ser humano, macho e fêmea, à sua imagem, homem e mulher. Tá? Então, o que significa isso? Paulo não está negando aqui nesses versículos 7 e 8 que a mulher não seja a imagem de Deus. Ele só está enfatizando aqui a ordem da criação. Não é? E ele faz isso no início aqui dos versículos 11, né? Essa enfatização da ordem da criação, ele vai mantendo a sua linha de raciocínio. É só isso, viu, irmãos? Homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. Tá certo? Amém, meus irmãos? Tá certo, então. Versículo 9. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Olha aí, outro, né? Irmãos, isso não significa que a mulher existe para servir de objeto masculino. Não é? Não tem nada a ver. O próprio texto de Gênesis apresenta a mulher como uma auxiliadora correspondente. Amém, meus irmãos? E Deus diz que o homem não pode viver sozinho. Ele precisa de alguém que o ajude. Não é? Ele precisa de uma auxiliadora. Quem identificou isso foi Deus, irmãos. Deus sabe. E sabia, não é, que o homem não poderia estar só. E o versículo 2, e o capítulo 2, o versículo 18, ele diz assim, em Gênesis: então declarou o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda, ou auxilie. Amém, meus irmãos? Então, a mulher foi criada por Deus para ser o complemento do homem, porque o homem sozinho, bom, a gente sabe, nós homens, nós sozinhos como somos, né? Não é verdade, irmãos? Hoje a Rose estava trabalhando, e eu achei que esse cinto não era preto, não conseguia ver preto nisso. Eu mandando foto para ela não me respondia lá na escola, acho que ela estava dando aula, né? Amor, isso aqui é preto, e põe interrogação, e põe interrogação. Eu estava... Ela é preto, sim, pode usar. Falei, então tá bom. Olha aí, ó. Com toda certeza, irmãos, se não fosse a minha auxiliadora, eu viria com uma camisa por fora.
que não aparecesse o sim, porque eu não consegui, né? Um pouco de daltonismo, sei lá, eu vi esse negócio, parecia marrom escuro. Ela é preto, que marrom escuro, que é as nossas auxiliadoras, pastor Nenê. É, hã? Ajuda nós, né? Versículo 10. Bom, irmãos, eu acho que esse versículo 10 é o último difícil desse texto. Diz assim, o versículo 10: por essa razão e por causa dos anjos, grave bem isso, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Que negócio é esse? Por causa de anjo, a mulher tem que ter sinal de autoridade e tal. Bom, talvez seja esse o versículo mais difícil dessa passagem, não é? Mas tem explicação também, não é? Aqui nós encontramos uma frase, irmãos, mas muito debatida no Novo Testamento, lá no meio acadêmico, não é? Existe um debate muito grande sobre isso. É lógico que a minha intenção aqui não é esgotar o assunto, não é? Eu queria só, junto com os meus irmãos aqui, apontar um caminho interpretativo, não é? Mas existem, por meio de estudiosos bíblicos, não é? Pelo menos 3 interpretações dessa questão aqui, por essa razão e por causa dos anjos, né? A primeira interpretação é que dizem alguns que os anjos observam o culto. Não sei, né? Mas essa é uma linha de pensamento defendida pelos pais da igreja, não é? Os pais da igreja, não é? Homens cristãos que a gente tem como referência, não é? Os pais da igreja, eles exerceram um ministério de liderança na igreja desde do final do 1º século até o final do 6º século, não é? Aquela chamada era patrística, né? E foram homens usados por Deus e que acrescentaram muito à igreja e que ainda hoje você, bebemos da fonte desses nossos irmãos do passado. Mas eles defendiam essa ideia relacionada a esse versículo 10 do capítulo 11. Existe uma outra interpretação que muito menos aceita, que fala que esse texto aqui, esses anjos falam dos anjos caídos, mas a gente não tem nenhuma base para fundamentar isso. E uma terceira, talvez, explicação a respeito disso é que os anjos participam da adoração celestial. É lógico, essa é uma das interpretações defendidas por diversos comentaristas bíblicos contemporâneos, né? Alguns dizem que também a versão King James, na explicação de rodapé, diz que também faz alusão à presença de Deus, e é mais ou menos isso. Bom, eu sei que a interpretação mais comum, irmãos, entende que Paulo lembra que o culto cristão, ele corre diante de uma realidade celestial. Amém, meus irmãos? Não é? Dentro de uma realidade celestial, né? Deus se faz presente, né? Cristo na pessoa do Espírito Santo. Então, são argumentos que fundamentam que o culto, né, o comportamento dos adoradores importa, porque o culto não é um evento, eu diria, meramente humano, não é? O culto, ele acontece dentro de uma realidade celestial. Eu creio assim, não é? Não sei se vocês creem assim. Amém, meus irmãos? Desde que haja elementos dos céus no culto, no nosso ajuntamento, desde que chamamos isso de um ajuntamento solene, em que cremos e acreditamos que a presença de Deus está aqui, não há como nós não afirmarmos que ele acontece dentro de uma realidade celestial. Amém? Versículo 11.
No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Olha aí, Paulo colocando os pingos nos is. Após falar de autoridade, agora Paulo fala e faz menção, melhor dizendo, dessa dependência mútua entre homem e mulher, né? Então, irmãos, aqui, de fato, Paulo evita qualquer leitura machista do texto, né? Paulo está dizendo que nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Então, acho que, com toda certeza, Gênesis 2:18 se faz real nessa dimensão. Eles se complementam. Amém, meus irmãos? Não existe hierarquia, né, entre os seres humanos. Não. Homem, mulher, não. É homem, mulher. Um ao lado do outro e mutuamente se completando, não é? E essa dependência mútua é muito característica deste versículo. Paulo deixa muito claro, não é? E depois no versículo 12, ele vai dizer: porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Olha aí. Olha que lindo argumento, né? Agora, eu diria. Porque assim como Eva veio de Adão, segundo as Escrituras, todos os outros homens posteriores vieram de mulheres. Amém? Não é? O resultado disso, irmãos, é dependência mútua. Não é? É reciprocidade entre homem e mulher. Não é? Essa necessidade de um complementar o outro. Não é? O F.F. Bruce, ele diz que Paulo, ele nunca permite que a liderança masculina seja entendida como autonomia masculina. Jamais. Paulo, por muitas vezes, apresenta a liderança masculina, mas essa liderança não é autônoma. Não é? Essa liderança precisa da presença da ajudadora, da auxiliadora. Irmãos, vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. E não necessariamente alguém que apareça, que esteja em foco, mas nos bastidores, não é? Nós homens, não é, pastor? Como nós precisamos, né? Talvez vocês nunca ouviram a voz da Rose. Acho que não. Mas o quão importante ela é na minha vida e no meu ministério nesses meus 30 anos de servo de Deus. Não tenho dúvidas disso. Eu me recordo muito bem, isso me veio à memória agora, de uma época em que eu era diácono lá no Camel. Nós morávamos um pouco distante. E eu tinha que naquela época, há 30 anos, 32 anos atrás, os obreiros chegavam mais cedo. Hoje, os obreiros, nós, e eu me incluo, hoje a gente chega atrasado mesmo no culto, né? Mas houve uma época, irmãos, que nós vínhamos mais cedo, antes de todo mundo, para orar, né? Não é, Nenê? Houve uma época assim. Né? E como eu era um diácono, eu tinha que estar antes do culto, essa minha responsabilidade. A Rose ficava com duas crianças pequenas, né? Às 18 horas eu estava no culto e ela só vinha às 19 horas, e às vezes subia com as duas crianças, e às vezes uma dormindo. Isso aconteceu muitas vezes. Às vezes eu saía correndo para encontrar com ela no caminho, ela com uma no colo, com a outra na mão. Não é? Mas quem disse que não está me auxiliando no ministério? Eu não poderia fazê-lo se não fosse ela. Amém, meus irmãos? Amém? Ela não precisa, às vezes, estar falando ou aparecendo. Mas é 50% de tudo isso que Deus nos proporciona fazer. Não tenha dúvidas disso. Ainda hoje. Amém? Enxergue as suas esposas, homens. E mulheres, enxerguem os seus esposos como um complemento que Deus colocou na sua vida. Valorize de fato. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós precisamos uns dos outros. Amém? Glória a Deus por isso. Esse Deus é lindo, maravilhoso. Não é? Olha o que ele faz, né? Ai, ai. Deus é bom.
Vamos lá, versículos 13 e 14. Julgai entre vós mesmos, é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? Irmãos, mais uma vez aqui, Paulo apela para a percepção cultural dos coríntios. O que ele está dizendo aqui, ó, versículo 3: julgai entre vós mesmos, vocês é que sabem. Como é que funciona aqui no meio de vocês? É apropriado uma mulher orar a Deus de cabeça descoberta? E entre vocês aqui? Né? Não ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E olha aqui mais uma vez que a gente precisa interpretar direitinho isso aqui. Esse a própria natureza. A palavra natureza aqui provavelmente significa ordem costumeira reconhecida, ou seja, a ordem costumeira reconhecida no meio de vocês aqui em Corinto. É isso que é a natureza. A natureza aqui não está falando necessariamente de biologia, da natureza biológica. Ele está falando de uma ordem costumeira entre vocês, né? Ele está dizendo assim, olha, não é entre vocês, não é comum, e se vocês pesquisarem, hoje a internet ajuda bastante, né? Pesquisem aí a postura, a posição dos homens de Corinto do primeiro século. Eles não usavam cabelos compridos. Isso era desonra para eles lá. Não é? Mas Paulo está falando para eles lá também. Não é? Respeitando a cultura deles e fazendo com que eles entendam que eles estavam inseridos dentro daquela sociedade, e aquela sociedade olhar para a igreja e ver a igreja fazendo tudo o contrário que a sociedade rejeitava, e isso ia ser prejudicial ao testemunho da igreja de Corinto. E é isso que Paulo está tratando, especificamente com eles. Né? Caso contrário, Paulo entraria em conflito com inúmeros exemplos históricos de homens de cabelos compridos lá em Israel. Sansão, todos os nazireus que, por voto de nazirado, deixavam os cabelos crescer. Não é? Isso era muito comum na sociedade judaica. Amém, meus irmãos? Na sociedade coríntia, era diferente. Paulo está respeitando a cultura da cidade e evitando o escândalo na igreja. Amém? Temos que se preocupar com isso, irmãos. Também. E é uma preocupação de Paulo, né? Versículo 15. Estamos caminhando para o final. E se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Uma pergunta que Paulo está fazendo. Pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto, ou lhes forem dados no lugar do véu, em algumas outras traduções. Bom, aqui surge uma outra discussão, que alguns defendem, por exemplo, que o cabelo é o próprio véu. Outros que o cabelo reforça a necessidade do véu. Não é? Depois Paulo vai falar no versículo 16 sobre isso, que não, né? Então, é lógico que historicamente essa segunda interpretação de que o cabelo ele reforça a necessidade do véu lá dentro da cultura dominou a igreja antiga, né? Contudo, irmãos, a gente precisa entender que o ponto central continua sendo a distinção visível do masculino e do feminino. Não é? A preocupação ainda continua a ser com o testemunho da igreja. Amém? Existem N coisas da nossa cultura que podem também prejudicar o testemunho da gente. A gente sabe disso. Não é? Versículo 16, Paulo encerra dizendo assim: contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Então, Paulo encerra apelando para a prática comum das igrejas, né? Ele não deseja discutir o que ele está falando assim, costumes locais, não é? E nem debates intermináveis, nem ele, nem nós. Não é? Não é esse o objetivo. Não é? O objetivo é preservar. Ante esse texto, a gente observa que o objetivo de Paulo realmente é preservar a ordem, a honra, a unidade e principalmente o testemunho público. Amém, meus irmãos? Essa é a preocupação de Paulo. Então, nesse contexto, Paulo constrói seus argumentos aí em pelo menos 4 pilares. Primeiro, cristologia, ou seja, tudo começa em Cristo. Não é?
É isso que o texto vai falar no princípio. Segundo, é a ordem criacional, né? Essa relação homem e mulher como aspecto da criação. Terceiro, Paulo vai falar sobre essa questão da interdependência, né? Nenhum dos sexos é autônomo, né? E depois, por último, o testemunho público, né? Que Paulo quer dizer que esses símbolos externos comunicam realidades espirituais e a gente tem que tomar cuidado com isso. Paulo está preocupado com isso, é uma preocupação que deve ser nossa, não é? Mais uma vez, uma outra fala, essa eu anotei aqui, do Leon Morris, que é esse teólogo australiano, ele diz que Paulo apela para a prática universal das igrejas, porque o cristianismo não é uma experiência isolada, mas uma comunhão que compartilha os mesmos princípios, não é? Paulo está dizendo aqui, né? Sobre a prática da igreja, né? A igreja não tem essa prática de ficar debatendo essas questões. Então, o cristianismo não é uma experiência isolada, irmãos. O cristianismo é comunhão compartilhada em princípios. Amém? Para encerrar aqui, eu quero terminar e dizer para os irmãos que a grande questão aqui é nós sabermos discernir e diferenciar o que é cultura e o que é permanente, não é? O véu é um elemento cultural, né? Ou seja, na cultura coríntia é um símbolo específico de modéstia, de reconhecimento de ordem social, né? Agora, é lógico, para as culturas modernas, principalmente as ocidentais, elas não atribuem ao véu exatamente esse significado, né? O véu, ele pertence à cultura, mas o princípio que ele expressa, não. É isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que Paulo está nos mostrando. Agora, a pergunta correta, irmãos, não é devemos usar véu? As mulheres devem usar véu? A pergunta correta é como nós podemos expressar hoje, dentro da nossa cultura, os princípios eternos de honra, submissão a Cristo, distinção entre homem e mulher, modéstia, reverência e testemunho público do Evangelho? É essa a pergunta. É isso que Deus está perguntando para nós. É isso que 1 Coríntios capítulo 11, versículos do 1 ao 16 nos pergunta. Como? Na nossa cultura, o que a gente precisa fazer para preservar honra, princípios eternos, distinção entre homem e mulher, modéstia, reverência e testemunho público ilibado? Aí é com você. É você que responde. Se o símbolo mudou, o princípio permanece. Amém, meus irmãos? O princípio permanece. O desafio da igreja, irmãos, não é reproduzir mecanicamente a cultura de Corinto. Ah, vamos pôr véu, porque era assim, está lá em Corinto, tem que pôr véu. Não é essa reprodução mecânica que às vezes vemos em alguns ambientes aí, não é? Mas o desafio da igreja é manifestar fielmente em sua própria cultura as verdades eternas que Paulo procurou preservar para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém? Que assim seja, que nós aprendamos isso e façamos dessas verdades um hábito cotidiano também. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de estar orando com os irmãos. Nós temos orado aí constantemente. Eu quero lembrar os irmãos novamente, os nossos irmãos que necessitam